Max Verstappen aparentemente não está gostando do que está vendo na mudança Lawson-Tsunoda. Nós vamos falar sobre isso e a situação do que parece inevitável agora. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci aqui com a camiseta do Alonso lá na Paddock BR 100% algodão. Você não vai se arrepender de comprar. Então entra pelo link na descrição, tem de todas as equipes, todos os pilotos. Eles vão ter até um pouquinho mais de trabalho agora, né? Vai ter que fazer a camiseta do Tsunoda, pelo visto, na Red Bull. Cupom Ressaca Motor para desconto e frete grátis na Paddock BR. Tem moletons belíssimos também e polos. E na Instant Gaming tem o novo Assassin's Creed Shadows em promoção e também vários outros jogos grandes em promoção. Não perca a oportunidade também. Amigos, nós vamos conversar sobre a situação do Liam Lawson, que ontem, como você bem sabe, saiu na França, na Inglaterra, na Holanda, que o Liam Lawson e o Tsunoda estarão fazendo uma troca. O Tsunoda, obviamente, então indo para a Red Bull. De acordo com os portais, deve ser falado, deve ser confirmado, melhor dizendo, até o final da semana. Assim, nós estamos aguardando. O detalhe aqui parece que o Verstappen não está gostando e existem camadas nisso tudo. Nós já estamos indo para o quê? O nosso quarto vídeo sobre o assunto. E ontem eu lancei um vídeo falando sobre qual é o problema do segundo assento da Red Bull. Se você não viu, dê uma olhada que ficou bem legal. O vídeo foi postado ontem no período da noite. Então vamos lá, o que está acontecendo? A troca parece inevitável. Liam Lawson realmente não está tendo o melhor início de temporada que ele poderia imaginar e talvez esteja sendo até pior do que o pior cenário que ele poderia imaginar. O Motorsport.com, por exemplo, foi atrás disso. Saiu primeiro em outras mídias, né? Primeiro estava saindo em Holanda, Nova Zelândia, França e tudo mais. E aí o Motorsport foi atrás e disse que sim, tudo parece muito provável. Houve uma reunião de emergência conforme o Helmut Marko havia dito, e nessa reunião foi decidido que a troca é necessária. Só que o problema aqui essa troca está mostrando, na verdade, uma Red Bull desesperada. O desespero da Red Bull é porque eles precisam de um piloto para estar andando minimamente próximo do Max Verstappen e eles não estão achando esse cara desde o Pierre Gasly. Eles não conseguem acertar a mão. Desde a saída do Daniel Ricciardo, ninguém consegue andar próximo ao Verstappen e o Sérgio Pérez foi piorando ao longo do tempo, o que é muito curioso. A gente falar que o Pérez simplesmente foi piorando. Ele é um cara que começou ali na Red Bull mais ou menos, aí deu uma melhorada e foi ficando mais ou menos de novo até que chegou num nível insustentável. Ontem nós falamos muito sobre o carro, então não quero me estender nesse assunto, então eu vou focar em outros pontos. Olha só o que tem sido dito pela imprensa, por exemplo, sobre essa possível mudança. O Ben Anderson fala que é loucura e incoerência por parte da Red Bull. O Glenn Freeman fala que o Tsunoda é um morto andante porque ele provavelmente vai ser queimado na Red Bull se não entregar o resultado. Nós sabemos disso. Scott Mitchell diz maior dano possível para ambos os pilotos. Jack Benyon diz que ser segundo piloto nesse carro da Red Bull é irrelevante, simplesmente não tem como você andar. Já Josh Sutil diz que é oportunidade de ouro para Yuki Tsunoda, ou seja, em meio a tantos comentários mais negativos, você tem algum aqui positivo. Gary Anderson diz o seguinte: estão destruindo o Lawson mentalmente. John Noble diz que, independentemente do que acontecer, a Red Bull já está cometendo um grande erro. Sam Smith está questionando quem está por trás dessa política louca da Red Bull de fazer negócios. Charlie Williams diz que não é surpresa outro piloto júnior ser descartado pela Red Bull. Enfim, ainda tem mais aqui opiniões, eu não vou ler todas porque senão a gente vai ficar muito tempo. Você vê que há um padrão. Nesse padrão, você coloca a Red Bull como uma grande vilã e o Liam Lawson como, por vezes, um piloto ali vítima da Red Bull. Também já disse em outro vídeo aqui no canal recente que Fórmula 1 é um ambiente de altíssimo nível e ambientes de competição desse nível tendem a ter uma pressão por resultados rápidos. Você não pode se dar ao luxo de ficar esperando. Qual que é a diferença do Liam Lawson para ele estar sendo descartado com 2 corridas para os outros pilotos que vieram antes dele? O Gasly e o Albon pegaram ali um período da Red Bull em que a Red Bull era a caçadora, era a equipe que estava atrás da Mercedes por muitos anos, então ela beliscava ali uma vitória ou outra
não existia uma pressão tão grande, por mais que sim, existisse uma pressão, e você vê que o Gasly mesmo foi substituído com 6 meses. Sérgio Pérez chega num período da Red Bull em que ela começa a bater de frente com a Mercedes, efetivamente por campeonato, em 2021, pega um período de domínio ali em 22 e 23, e depois em 24, quando a coisa aperta, o Pérez não entrega aquilo que a Red Bull gostaria, e aí ele sai. Agora, Liam Lawson está pegando a Red Bull em queda. Ele está pegando a Red Bull que se tornou uma caça que está tendo que voltar a ser caçadora. Ele está pegando uma Red Bull que não é mais a dominante, que a pressão por resultado aumenta muito, porque somente o Verstappen não vai conseguir levar os construtores nas costas, como foi, por exemplo, em 23, em que o Verstappen sozinho ganharia o construtor para a Red Bull. E aí tem uma fala do Lando Norris, para mim, fundamental nisso tudo. Ele diz o seguinte: nem mesmo o melhor piloto do grid pode estar sozinho, ele precisa de um outro ótimo piloto do lado para poder elevar o nível do jogo. E ele está falando isso baseado no que a McLaren tem vivido. A McLaren, com seus 2 jovens pilotos, tem entregado, pelo menos nesse início de temporada, disputas mais francas e pontos mais robustos para sua equipe, se não fosse principalmente ali a rodada do Piastri na Austrália. Só que a Red Bull está sozinha. Verstappen é apenas um piloto para competir contra 2 Ferraris, uma Mercedes e meia, vamos assim colocar, e 2 McLarens. E como o Verstappen não tem mais o carro dominante, o máximo que ele vai conseguir fazer é algo parecido com o 24, em que durante grande parte da temporada não tinha o melhor carro e mesmo assim somou mais pontos que os seus rivais. Só que aí você tem o agravante de que Lando Norris e Piastri, em tese, aprenderam dos seus erros e devem sim amadurecer para essa temporada. Então o cenário da Red Bull é um cenário de pressão extrema. Um cenário onde o Verstappen está sozinho, o Liam Lawson vai ser queimado logo de cara, porque não apresentou performance, e como disse no outro vídeo, o carro da Red Bull é extremo. Só o Verstappen, por enquanto, consegue andar nesse carro. Parecido com o Mark Marques lá na MotoGP, na Honda, quando nem mesmo ele conseguia mais andar naquela moto da Honda, que foi ficando cada vez mais extrema. Então o cenário é sim caótico para a Red Bull, e eu estou de acordo com muitas das opiniões dos jornalistas aqui. É claro que você pode discordar, enfim, você pode colocar nos comentários se você concorda ou discorda. Mas onde entra o Verstappen nisso tudo? O The Telegraph, que vamos dizer aqui, vamos ser muito sinceros, não é o portal de maior renome do mundo, não é o portal que mais vai passar segurança na informação no mundo, mas o The Telegraph diz que Verstappen não estaria gostando disso. Eu vou deixar 2 matérias aí na descrição sobre essa do Verstappen. Todas as fontes ficam na descrição, tá, gente? Sempre. Mas eu vou colocar 2, que uma é a original do The Telegraph, que é paga, tá? Se você não paga, não assina o The Telegraph, não vai conseguir ler. E uma outra é como se fosse quase que uma transcrição dessa, um resumo dessa, aí já é gratuito, é mais fácil para vocês. Então, basicamente, o que está falando é que o Max Verstappen não está satisfeito com a decisão da Red Bull de fazer a troca, que essa intervenção tão cedo na temporada não será benéfica, e isso está gerando atrito entre Verstappen e o management, né, a gerência da Red Bull. O que é possível, sim, totalmente possível. Existe um outro assunto que vai aí sobre o Verstappen, nesse ponto que eu não vou entrar agora, tá? Porque isso vai ficar para um outro momento. Inclusive, talvez fale na live hoje mais tarde, 20 horas no Ressaca Express. Se você ainda não está sabendo, hoje às 20 horas teremos live no Ressaca Express, com a participação direta de vocês. Só que o principal ponto aqui é justamente o Verstappen está expondo a sua insatisfação, o Verstappen estaria mostrando claramente que não está curtindo esse problema todo na Red Bull, e uma das coisas que o Verstappen mais prioriza, e isso já foi falado inúmeras vezes pelo próprio Verstappen e também por pessoas próximas que estão investigando a possível saída dele da equipe, é que ele quer um ambiente tranquilo, saudável e estável, coisa que a Red Bull hoje não é. Então essa decisão da Red Bull pode até se mostrar muito acertada, pode ser que o Tsunoda entre no carro no Japão e voe, né, ande próximo ao Verstappen, pode acontecer, mas essa decisão num primeiro momento está causando um mal-estar e aumentando a insatisfação do Verstappen, que vem desde o ano passado, quando a Red Bull parou de ter um bom carro. O caso Liam Lawson pode ter um efeito colateral muito indesejado para a Red Bull, para quem sabe até mesmo levar a uma saída do Max Verstappen para o ano que vem ou 2027.
Isso realmente a gente vai ter que conversar num outro vídeo, mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. E claro, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, entrar nos nossos parceiros aí embaixo. Um grande abraço, valeu e falou!